Boa noite, esse é o canal Paz e Bem, e nós estamos aqui com muita alegria hoje reunidos com o Sérgio Aleixo. Nós vamos falar, essa é a primeira aula de um curso que terá 3 aulas, e nós vamos falar de um tema que é necessário nos dias de hoje, Jesus e o Evangelho. Eu já vi que tem muita gente online, inclusive a Dora, um beijo, Dora, enorme, e obrigada, né? A aula dela foi excepcional no último sábado. E antes de mais nada, eu vou pedindo aquela união em prece, que nós possamos nos ligar a Deus, essa inteligência suprema, com muito amor, e principalmente a Jesus, esse querido missionário, esse espírito puro, que tanto nos ensinou e continua ensinando 2000 anos depois, que nós possamos nos transformar. O Sérgio Aleixo, vocês já conheceram da última vez, ele fala pouca coisa na descrição dele, escritor, professor e palestrante espírita. A gente sabe que tem bastante, tem bem mais, mas tá bom, a gente vai falar o que ele quer. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e as origens cristãs. Na verdade, ele vai falar e eu vou ouvir, porque eu também sou aluna aqui. Então, boa noite, Sérgio. Já vou deixando a palavra com você para a gente começar. Boa noite, minha querida Carla. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Boa noite ao querido presidente Lula. Amamos você, presidente. E esse assunto, Carla, ele é essencial para o debate da doutrina espírita, para o estudo da doutrina espírita, porque das obras didáticas de Allan Kardec, eu arrisco dizer que 50% do conteúdo é bíblico. Parece muita coisa, referência no Livro dos Espíritos. Depois você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por objeto central justamente o Evangelho de Jesus. No livro O Céu e o Inferno, há exegeses e hermenêuticas bíblicas sensacionais, inclusive contra a materialidade das penas eternas, inclusive. Né? Foi uma incursão central de Kardec. Em A Gênese, que é um título abreviado, porque na verdade é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Novamente, material das Escrituras. E a gente observa em Allan Kardec uma proficiência extraordinária no domínio desses temas e uma racionalidade, um equilíbrio que, a meu ver, é imbatível. Eu acho que nenhum continuador, ou chamado continuador, conseguiu esse equilíbrio. Kardec ficou bem centrado entre interpretação e negação, quando necessário, né? Muitas pessoas desprezam, têm até raiva da Bíblia hoje por conta de certas aplicações, vamos dizer assim. Mas é preciso lembrar que a Bíblia é o livro mais impresso, mais lido, mais traduzido de todos os tempos, eu acho. São mais de 1.400 línguas e idiomas. Nenhum autor conseguiu isso, né? Que autor foi traduzido em 1.400 línguas e idiomas e continua sendo lido há cerca de 2.000 anos? Me aponta um, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter uma visão um pouquinho mais cultural, antropológica, né? Histórica, literária, a esse respeito, e espiritual, porque é um repositório extraordinário de inspiração. E isso tem que ser respeitado. Kardec soube pontuar bem todas essas vertentes dentro da doutrina espírita, que acima de tudo é uma doutrina de bom senso, como dizia o saudoso Caibá Schutel, né? Caibá, beleza. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal e eu já vou te fazer a primeira pergunta. Olha, Rap New Flopal, um dia você me corrige como fala esse nome seu, porque eu não sei, mas você está sempre presente. Um beijo enorme, adoro, a gente já falou. Josi, Madu, o Orfã, coordenador do Sejus, está aqui. Patrícia, Felipe Albani. Tem muita gente. Marisa, gente, mande suas perguntas, nós vamos começar daqui a pouco. Vocês mandem sua pergunta. Lícia, Vera Lúcia, Ana Carla, minha xará. Cris, um beijo para todos vocês. Ô, Sérgio, vamos começar falando. Primeiro, eu queria que você mostrasse o teu livro. Eu sei que o teu livro está esgotado. A gente não sabe nada, mas assim, não adianta muito, né? Mas é muito bacana. Quem sabe há 10 anos, só 10 anos, né? Saiu esse livrinho aqui, ó, O Espiritismo perante a Bíblia, que eu fiz em coautoria com meu querido amigo Laír Amaro Faria.
historiador aqui pelo FRJ, doutor, justamente em cristianismo e judaísmo antigos, né? E onde eu trato justamente desse estudo, né? Eu não sei se ainda tem disponível por aí, talvez em algum sebo, talvez em alguma dessas maneiras de obtenção da internet, aí, algum PDF que já fizeram, eu não sei, eu realmente não sei. Mas o livro foi publicado há 10 anos e é um material que eu tinha publicado na forma de artigos, depois eu aprimorei e virou uma obra que eu acho que contribui para a formulação desse estudo, né? Quem sabe a gente não consegue resgatar isso, né? Então, eu já vou começar te perguntando aqui. As escrituras são as escrituras são a palavra de Deus, Sérgio? Conta aí pra gente. Carla, essa pergunta é muito boa, né? Porque em tempos de fundamentalismo que a gente está vivendo, né? Em literalismo, muitas vezes, é preciso que as pessoas entendam que a Bíblia é uma obra de homens. Ela foi escrita por pessoas, foi arrumada por pessoas, foi escolhida por pessoas. Onde é que entra Deus nessa história? Eu acho que o Espiritismo tem uma boa contribuição no esclarecimento do problema mediúnico. A inspiração mediúnica, ou seja, os espíritos, como Kardec dizia, são os agentes da vontade divina. Muitas pessoas que deixaram suas ideias ali consignadas estiveram muito bem inspiradas, outras certamente nem tanto. Então isso é preciso ser discernido, mas o próprio Deus não fica por aí falando com ninguém diretamente, né? A própria lei, segundo Atos dos Apóstolos, isso é atribuído a Estevão na tradição, teria sido entregue pelos anjos. Então, num processo aí, justamente de ministério, digamos, né? Estariam transmitindo a palavra de Deus, ou as ordens de Deus, ou as vontades de Deus. É assim que o Espiritismo vê os espíritos. Os anjos, aí no caso, como espíritos elevados, transmitindo essa palavra. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 52 em diante. O próprio Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo, lança isso em face dos doutores. Lá, olha, vocês receberam a lei pelo ministério dos anjos e vocês não respeitam essa lei, né? Então, já desde a tradição cristã, a gente vê essa mediação espiritual. Paulo de Tarso vai escrever aos Gálatas que Moisés foi mediador dos anjos na entrega da lei. Quer dizer, coloca Moisés como médium dos 10 mandamentos. Então, é uma tradição eminentemente mediúnica. Então, se há uma palavra de Deus, vamos dizer assim, ela estaria na inspiração dos seus mensageiros através dessas criaturas iluminadas, que puderam perceber essas inspirações de mais alto. Mas não nesse sentido de que a literalidade, ali, tudo que está escrito foi Deus que falou. Isso realmente é um grande absurdo, porque nós sabemos até que o processo de transmissão desses ensinamentos é muito débil. A primeira apresentação da Bíblia, como nós entendemos, ou seja, como Antigo e Novo Testamento, só vem acontecer 400 anos, quase, depois da morte de Jesus. O bispo de Roma, Dámaso, encomenda a São Jerônimo que faça essa unificação de Antigo e Novo Testamentos. Então, São Jerônimo teve que pegar ali, sei lá, milhares de variantes e fazer uma única apresentação. Ele é que escolheu, ele é que determinou, ele é que fez todos os critérios, enfim. Só hoje são conhecidas mais de 10 mil, imagina, Carla, 10 mil manuscritos da Vulgata Latina e outros relativos ao Novo Testamento. No século XVIII... Ou seja, ninguém consegue saber. Você atribui tudo isso a Deus, né? E literalmente é uma grande ingenuidade, é uma temeridade. É desconhecer realmente o processo complexo de tudo isso. No século XVIII, John Mill trouxe à luz um Novo Testamento em grego. Ele usou cerca de 100 manuscritos. Nesses 100 manuscritos em grego, ele identificou, isso no século XVIII, 1700 e pouco, só nesses 100 manuscritos gregos ele identificou 30 mil variantes.
Hoje são conhecidos cerca de 5.700 manuscritos no grego. Meu Deus. Número de variantes eu não quero nem ver. Então, quer dizer, como é que isso é unificado? É pela palavra de Deus, é tornado palavra de Deus, o Espírito Santo dirigiu tudo isso. O Espírito Santo dirige todas as adulterações, todas as variantes, todas as visões. Quer dizer, é preciso ter uma racionalidade um pouco mais clara sobre esse processo. Eu gosto muito de uma frase de Frei Beto, que ele diz que os evangelhos, tal qual apresentados hoje, são como cidades modernas edificadas na base de antigas ruínas, antigas edificações. Então, há todo um processo de transmissão, de reconstrução, de realinhamento, de condicionante. Você não pode atribuir isso a Deus, tudo. Isso é uma temeridade, é um fundamentalismo perigosíssimo que afasta toda a racionalidade do processo. Agora, nós espíritas não somos tão radicais a ponto de dizer, como o grande estudioso Bart Ehrman, por exemplo, muito famoso, ele vai dizer que a Bíblia é um livro inteiramente humano e Deus não se deu o trabalho de inspirá-lo. Nós não vamos ser tão radicais, nós vamos encontrar Deus justamente na palavra inspirada de muitos dos seus mensageiros. Tanta coisa linda que foi dita, que foi transmitida e que merece apreciação e que até hoje é motivo de muita inspiração, consolo e instrução. Legal, eu vou interromper só para a gente. Tem muita gente, tem a Regina também do Sejus que chegou. Tem gente perguntando, o Marcelo está perguntando qual a importância do Velho Testamento para o Espiritismo. E o Aristides, que vem aparecendo aqui em algumas lives que a gente está fazendo, ele diz assim: olha, sempre pergunto se alma e espírito são a mesma coisa para o Espiritismo, porque, deixa eu ver, na Bíblia existem termos diferentes no hebraico como no grego. E aí ele fala, alguns colocam a alma como A e 3 pontinhos. Eu não sei o que quer dizer os 3 pontinhos, porque não está junto aqui. O Júnior está perguntando o que é Deus para vocês. Aí já tem gente respondendo, causa primária de todas as coisas. Bom, eu vou te devolver a palavra, Sérgio, mas antes de te devolver a palavra, para ver se a gente consegue responder essas perguntas, o próprio Herculano, né, ele lembra no Visão Espírita da Bíblia que Bíblia quer dizer o livro, né? O livro. Então, é um registro histórico, mas é um livro. No grego, biblos, né? E na verdade, uma biblioteca, porque tem inúmeros livros ali. Já havia a biblioteca hebraica, vamos dizer assim, que já era chamada Bíblia. Depois São Jerônimo junta os escritos em torno de Jesus, os evangelhos, as epístolas, o Apocalipse, enfim. A Bíblia é uma biblioteca que foi arrumada por homens. É preciso ter isso em vista, né? A pergunta foi a importância do Antigo Testamento. Da Bíblia. Olha, eu vou me reportar, Carla, a questão 628 do Livro dos Espíritos. O que está dito lá pelos Espíritos Allan Kardec? Para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, né? Porque todos encerram grandes germes de grandes verdades e, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenadas graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas. Então, a questão 628 já nos coloca na pista. Qual é a importância? A importância de estudar. São relatos, o Herculano Pires mesmo chega a dizer que a Bíblia é o maior testemunho espírita na antiguidade. E há relatos inúmeros de possíveis fenômenos, perfeitamente possíveis, fenômenos mediúnicos. Se fosse só isso, já seria muito para o Espiritismo, mas não é só isso. O Espiritismo tem em si uma concepção que foi ditada a Allan Kardec em 1861, está nas revistas espíritas desse ano, não me lembro agora os meses, são 2 meses de 1861, em que a concepção de 3 revelações é transmitida por espíritos ligados à cultura judaica. Então, a primeira grande revelação, segundo esses espíritos, teria sido justamente Moisés, que é aí a maior figura do Antigo Testamento. Então, quando menos, já se encaixaria nessa concepção que Kardec aceitou. Kardec aceitou essa concepção, a desenvolveu depois no Evangelho segundo o Espiritismo. A comunicação está lá resumidamente de um espírito israelita
um capítulo primeiro, mas ela é muito maior. Na Revista Espírita vocês podem encontrar o subsídio. Depois, em A Gênese, Kardec repisa essa tese, e não é uma tese excludente, não quer dizer que as demais concepções não tenham conteúdo revelador, divino, espiritual, não é isso, mas que há uma espécie de sequência nessas três particularmente. É uma tese dentro do Espiritismo. Então, quando muito, quando menos, digamos, já está aí a importância. Mas eu diria que na questão 628 está bem claro que nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião é desprezível ao estudioso. Por que o Antigo Testamento seria? Está tão ligado à nossa tradição judaico-cristã, né? E Deus, né? Perguntaram o que é Deus, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Nós não temos uma concepção pessoal de Deus, né? Nem Jesus para nós é a encarnação de Deus. Jesus para nós é um espírito puro, que alcançou plenitude intelectual e moral. E é assim, portanto, digamos, representante direto de Deus. Eu vou te provocar, né? Não é na versão de Hussein lá que é só que depois não, continua. Tem chance. Continua. Jesus, homem, intelectual espírito puro encarnado, né? Não, mas é brincadeira, esse não é o objetivo de hoje. Não, mas é bom a provocação. A Maria Margareta estava me corrigindo, dizendo que o Aristides perguntou se a alma é a centelha divina. A gente já volta nisso. O Allan Kardec considerava a palavra alma referente àquele elemento puramente espiritual, o princípio espiritual individualizado, aquilo que está para além de toda forma de matéria que é em nós o princípio inteligente individualizado. Kardec preferia chamar de alma a este elemento, mas consagrou-se mais à concepção do Livro dos Espíritos, né? A alma seria o espírito encarnado. Mas Kardec tinha essa particularidade da qual ele fala no livro O que é o Espiritismo. Ele, Kardec, preferia falar alma, a esse princípio inteligente. Então, o espírito seria a alma mais o perispírito. Mas é um viés bem particular de Kardec. Legal. E aí, Sérgio, conta pra gente uma coisa. Jesus era cristão? Essa é uma excelente pergunta, cara. Eu lembro que o Marx dizia que não era marxista, né? Eu acho que Jesus também diria hoje que não é cristão, né? No grego havia a palavra Cristo, e ela foi a tradução de uma palavra hebraica, Messias. E havia essa tradição de esperar essa figura, né, que exaltaria, traria novamente a glória de Israel, enfim. Segundo os estudiosos, especialistas hoje, cara, Jesus nunca foi chamado de Cristo em vida. Na verdade, ele passa a ser Cristo, passa a ser o Messias, depois de sua morte. Jesus foi chamado de 2 nomes. O evangelho mais antigo dos canônicos é Marcos. E o primeiro versículo de Marcos já apresenta os 2 nomes pelos quais Jesus, apenas meia dúzia de décadas depois da sua morte, já era conhecido. É muito pouco tempo em termos históricos, gente. Tá? Não havia nem suspiro de igreja católica ainda. As pessoas têm que ter esta noção. Tá? Eu acho que às vezes as pessoas não têm. Tudo é culpa da Igreja Católica, tudo é deturpação da Igreja Católica, tudo é culpa dos concílios. Gente, Jesus foi uma figura impactante. Olha, tem gente que chama Chico Xavier de espírito puro hoje, tá? E Chico Xavier não chega nem perto do dedo mindinho de Jesus de Nazaré. E tenho certeza que o grande Chico aprovaria o que eu estou falando. Jesus é muito, muito maior do que qualquer figura que esteve por aí até Chico Xavier, que para nós é uma figura muito respeitável, mas não chega nem perto de Jesus. Então imagina o impacto que Jesus causou. Então, de que ele já era chamado 6 décadas depois da sua morte? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, gente, por Chico Xavier a gente já está transformando em espírito puro, entre nós espíritas. É fácil entender como é que uma figura como Jesus divinizou-se, ou foi divinizada. Então, isto é um mérito, isto é um reconhecimento
pela grandeza espiritual de Jesus. Não estou dizendo que ele é Deus. Nós espíritas não cremos nisso. Estou dizendo que a gente tem que entender a complexidade do processo. O que que uma pessoa faz para atingir a dignidade de alguém olhar e dizer: você é filho de Deus, você é aquele Cristo que estava sendo aguardado. Alguma coisa ele apresentou. É isto que nós temos que enxergar. Claro, discernimos o processo de deificação, evidente, mas é preciso reconhecer em Jesus essa grandeza. E isso, menos de 6 décadas depois dele morrer. Me aponta um que tenha conseguido. A Dora tem, ela, no sábado, lá na Universidade de Pompeia, ela disse para a gente, olha, não escreveu nada, a sua vida foi o exemplo, e tá aí, gente, 2000 anos depois, nós estamos aqui conversando sobre isso. Imagina se tivesse escrito. Nossa, aí... E usou uma língua aparentada do hebraico chamada aramaico, da qual pouquíssimo se conhece. Mesmo no Evangelho de Marcos, há pouquíssimos resquícios. Um deles é aquela famosa passagem da ressurreição da filha de Jairo. Talita cumi, menina, erga-se. É aramaico. Mas Jesus chegou até nós, o Evangelho chegou até nós pelo grego. É outra cultura, é uma transposição cultural, são muitos processos. É muito diferente do que realmente aconteceu. Mas mesmo assim, nós não vamos invalidar o processo. Ele teve tanta força que ele atravessou culturas. É assim que eu vejo. Ô, Sérgio, antes da gente entrar aqui ao vivo, você estava comentando, né, o registro histórico de Jesus, mas porque não cabe mais a gente estar falando, Jesus existiu, Jesus não existiu, porque está mais do que comprovado. Então, você queria que você falasse um pouco. É a figura na antiguidade mais documentada, cara. Em poucas décadas já havia dezenas de visões a respeito de Jesus em pouquíssimas décadas. Então o impacto foi assim estrondoso. Alguém que no mínimo tinha um carisma assim sensacional. Sua mensagem, seu exemplo, seu igualitarismo radical, né? Que foi bem herdado por Paulo de Tarso, todas aquelas visões de um Paulo de Tarso misógino, preconceituoso, é tudo falso. Isso é um Paulo falso, esse Paulo não existiu. Paulo tinha uma visão bem igualitarista a respeito de seres humanos, não era misógino, tinha nada de misógino. Tudo isso é resultado de deturpações posteriores, não são escritos efetivamente de Paulo, e os escritos dele são os mais antigos, inclusive. São mais antigos do que os evangelhos canônicos. Então, o impacto que Jesus produziu fez dele a figura mais bem documentada da antiguidade. De modo que essa ideia, essa hipótese de ele não ter existido é praticamente nula hoje. Ninguém a segue seriamente. A Dora está falando que é aqui que ela gostou do igualitarismo radical. Agora, já que você falou de Paulo, conta para a gente aí. Paulo fez dos cristãos ministros de um Novo Testamento? O que você pode falar disso para a gente? Olha, querida Carla e meus amigos, havia na época de Jesus já um grande fundamentalismo em torno da lei dos profetas, né? Havia uma cobrança das autoridades clericais em relação à identidade dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Mas vocês são contra a lei, vocês são contra Moisés, vocês estão desrespeitando as escrituras. Na verdade, havia uma grande compreensão que levou a uma ruptura com essa literalidade. Vejam que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, eu vou ler para vocês, porque é muito lindo, gente. Tem coisas maravilhosas nas Escrituras. Depende de quem lê. Depende do que as pessoas vão levar das Escrituras. Nós não temos que ter raiva das Escrituras, nem da Bíblia, nem da igreja, nem dos padres. Tudo isso é uma bobagem. Tudo isso é um desequilíbrio mental. E de pessoas ignorantes que não reconhecem o valor cultural disso. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha que coisa linda. Vós sois a carta de Cristo.
Não é um papel escrito, não é um papiro, não é um livro, são vocês. Vocês são a carta de Cristo. Olha que coisa linda. Eu, vocês, nós somos os cristãos, somos a carta de Cristo. Não é um livro que a gente bota embaixo do braço. Somos nós, imbuídos dos princípios e da mensagem de Jesus. É isso que Paulo ensinou. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. Olha aqui, uma contraposição à tradição judaica. Olha, estamos superando essa tradição. Olha a ousadia de Paulo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que coisa linda. Então, o cristianismo é vivência. O cristianismo não é teorização. A mensagem de Jesus se realiza no amor ao próximo. Deus só se realiza no amor ao próximo. Esse é o Novo Testamento em que nós fomos constituídos. Não é um pedaço de papel, não é um livro com capa de couro. Não é isso. Paulo já o dizia. Há pessoas que hoje ainda não entenderam isso. Mas o Espiritismo em Kardec nos ensina isso. A nossa capacidade, diz ele, vem de Deus, que nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Isso aqui é muito repetido, mas o contexto é negligenciado. Né? O contexto é desconhecido. Eu mostrei para vocês aqui agora o contexto. Então vejam o alcance. Há uma ruptura com o arcabouço literal. Como dizia Herculano Pires, não está mais na letra. Já Paulo convidava a esse entendimento. Nós somos a carta de Cristo. Nós somos o Novo Testamento. Mas não alguma coisa escrita com tinta. Não alguma coisa numa pedra. Está nas tábuas de carne do coração. Olha só, é vida pulsando no amor pelo próximo. Que lindo. Isso é a ruptura com o fundamentalismo. Juntou Paulo com a sua fala, ficou uma coisa poética, como as tuas poesias. O Sérgio tem escrito umas poesias. Não, as minhas poesias estão muito longe disso. Bom, o Orfã está aqui perguntando o seguinte: se você acha possível ser o Evangelho de Mateus o primeiro, como conta Emmanuel? E aí, mais uma pergunta aqui que eu perdi aqui no meio, daqui a pouco eu acho. Se Jesus era médium, que é uma pergunta que a gente ouve muito. E a Dora diz que está adorando. Que bom, nós que estamos adorando ter ela aqui também, né? A Dora é suspeita, no meu caso. Se Jesus era médium, bem, Kardec repeliu essa ideia porque ele entendia que não havia espíritos superiores a Jesus, no máximo iguais a ele. Então, Kardec vai, em A Gênese, dizer que Jesus seria médium de Deus. É a opinião pessoal de Kardec, né? Não fecha o assunto para eventuais outras cogitações, mas para nós, que espírito seria esse superior a Jesus? Eu costumo dizer, brincando, mas expressando a minha crença, eu acho que em relação a Jesus, se a gente melhorar, vai estragar. E qual foi mesmo a outra pergunta? A outra pergunta é do Orfã, ele está dizendo o seguinte: você acha possível ser o Evangelho de Mateus o primeiro, como conta Emmanuel? Não, isso já está atestado pelos especialistas, pela arqueologia, por todos os levantamentos. O Evangelho dos canônicos, né? Os que estão na Bíblia, o mais antigo é Marcos. Inclusive, ele foi consultado com um outro evangelho, que é chamado hoje Evangelho de Kelly, fonte, e deu origem a Mateus e Lucas. Ainda havia um possível outro evangelho, mais antigo do que Marcos, e que foi consultado juntamente com Marcos para dar origem a Mateus e Lucas. Então, Emmanuel está completamente equivocado nisso aí, e também em outras questões.
O Sérgio, a gente não vai entrar no Emmanuel, porque o Sérgio outro dia me disse, Carla, eu fiz um vídeo ou dois sobre isso. Bastou. Pronto, excomunhão completa. Estão falando até agora que eu falei mal do Emmanuel. Ou seja, acho que você já deu um bom apanhado aqui, mas... Então, Kardec via as escrituras de forma muito positiva, como um registro realmente histórico e como parte de tudo isso que a gente vivencia hoje e sem nenhum fundamentalismo, que é mais importante, porque daqui a pouco vai ter gente apanhando com a Bíblia, né? Porque do jeito que o mundo está hoje, as pessoas não estão compreendendo muito bem, só falta isso, se entrar na escola, não respondeu, apanha com a Bíblia. E isso é que nós temos que evitar justamente com uma visão equilibrada, racional, interpretativa e não negativista. Essa visão negativista, raivosa, é deixar a raposa tomar conta do galinheiro. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos instrumentalizados por uma filosofia como a filosofia espírita, que é inclusiva de todos os setores da cultura. A nenhum privilegia como detentor exclusivo da verdade. Kardec, aliás, propõe, deixa eu achar aqui a referência, nas minhas escolas, vocês tinham que ver o quanto de rabisco que eu fiz para fazer esse programinha aqui. E já está acabando, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, número 6, ele vai propor ciência mais espiritismo para interpretar o verdadeiro sentido das Escrituras. As ciências mais o espiritismo. Você junta os dois elementos, você chega ao que você precisa para entender todas as escrituras, de todos os tempos, de Confúcio e Buda até o cristianismo, que é o que ele vai voltar a dizer em A Gênesis, capítulo 1, número 29. Então vem um espírito e tem raiva de tudo que é texto sagrado, não é kardecista. Tem que procurar outra instância. Kardec nunca fez isso. Quando Kardec se manifesta pela primeira vez em relação à Bíblia, é no número 59 do Livro dos Espíritos. O que ele vai dizer? A Bíblia não é um erro. Os homens é que se equivocaram ao interpretá-la. Na Revista Espírita de janeiro de 1862, ele escreve um brilhante ensaio sobre a doutrina dos anjos decaídos, onde ele vai externar o exílio interplanetário espiritual, vai situar Adão e Eva como símbolos de espíritos que foram aqui exilados na Terra, e daí a doutrina dos anjos decaídos. Mas não eram propriamente anjos, são espíritos que vêm cumprir uma missão expiatória nesse caso. E ele irá dizer justamente sobre a Bíblia, se a crença no sentido literal afasta de Deus, porque literalmente é um conjunto insuperável de absurdos, vamos combinar, né? Literalmente é um conjunto insuperável de absurdos. Mas existe a crença pela interpretação. Essa aproxima de Deus. Qual das duas é melhor? Pergunta Kardec. Afastar de Deus ou aproximar de Deus? Então, por que eu vou ficar no literal se ele afasta de Deus? Então, isso é um tapa no fundamentalismo. Vamos interpretar, não literalizar. Então, ele vai dizer, literalmente, eu não vim destruir o princípio. Isso é Kardec dizendo. Não vim cortá-lo pela base, como fizeram alguns filósofos. E Kardec sabia do negativismo existente. Procuro descobrir o sentido oculto e venho, ao contrário, consolidá-lo, dar-lhe base racional. Então, quando é possível descobrir um sentido espiritual e verdadeiro para o que está ali, essa é a nossa tarefa. Se é um absurdo, seja literal, se não abre campo a uma interpretação que seja viável, então nega-se ou se deixa de quarentena, acabou. Por exemplo, em relação às interpretações do Gênesis, literais. Temos aí criacionismo, essas coisas todas fundamentalistas até hoje aí. Kardec já tem resposta para isso. Ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é divina. O mundo foi criado em 7 dias. Vai se interpretar isso ao pé da letra? Claro que não. Ou Deus, então, teria se enganado, ou não foi ele que ditou esse livro aí. Está no capítulo 12, número 10 da Gênesis. Então ele diz, fazendo ressaltar as suas belezas poéticas, lá estão na Bíblia, veladas de uma forma imaginosa, muitas vezes, né?
cumpre se lhe apontem expressamente os erros, no interesse da própria religião. Capítulo 12, número 12 de A Gênesis. Então, o interesse de Kardec é que a gente faça uma religiosidade racional, não fundamentalista, absurda, intransigente, obscurantista. Isso está completamente afastado. Assim como nas correntes progressistas das teologias cristãs, já. Kardec, inclusive, escreve um artigo em 1864, no mês de maio, para finalizar, o tempo já estourou, né? Chamado A Religião e o Progresso, onde ele diz o seguinte, que os setores mais avançados das teologias, as teologias progressistas, virão a pensar como o Espiritismo. Questão de tempo. O Espiritismo também é progressista. Não parece atualmente, mas né? Alguns espíritas, cerca de um pouquinho menos da metade, segundo vimos pelas pesquisas aí de voto, né? Menos um pouquinho da metade é reacionária, retrógrada, mas felizmente é preciso ressaltar isso, né? Porque nós estamos vulgarizando muitas vezes um certo pessimismo em relação aos kardecistas que não é real. Os progressistas são maioria. Uma maioria que, digamos, venceu por pequena margem, né? Mas são maioria. Os reacionários são minoria, é que eles são mais barulhentos. Estão nas cúpulas, etc, etc. Mas pesquisas o demonstram. A pesquisa aqui, eu tenho um leitor oficial de pesquisa, mais conhecido como meu marido, que trabalha no IBGE há 30 anos, ele lê e me ensina. Deixa eu te falar, a Sandra está falando, Sérgio é maravilhoso, liberta o espiritismo, também acho. Tem o Léo de Sejusa, o Patrick que chegou, a Madu está te agradecendo. Agora tem uma pergunta aqui da Célia, dizendo assim, Sérgio, eu adoro Paulo por ser um apaixonado no antes e no depois, mas a divinização que ele fez de Jesus não nos teria afastado da possibilidade de sermos cartas do Evangelho? Não, eu creio que uma coisa não tem a ver com a outra, querida. Creio que não. E veja bem, essa divinização de Jesus é um processo que não se deve a Paulo. Isso foi devido ao impacto que o próprio Jesus gerou na humanidade. É como eu disse, muito pouco tempo depois ele já está sendo chamado de Filho de Deus. Jesus, o Cristo. Nós identificamos, claro, aí um processo de deificação, nós não entendemos que Jesus seja a encarnação de Deus, nós não temos esta visão, como espíritas, né? Mas nós entendemos que Jesus é uma figura que merece máximo respeito e chegou a esse patamar não devido a um processo de deturpação das escrituras, mas devido ao impacto que ele, como homem e como espírito missionário, gerou na humanidade. É isso que a gente tem que discernir. Isso não é culpa de Paulo, não. Paulo também ficou deslumbrado com Jesus, como tantos outros ficaram. E Paulo teria até visto Jesus, né? Jesus ressuscitado. Mas muitos outros teriam visto também. Nós espíritas não estudamos os processos de evidência? Não existe a dupla vista? Jesus, depois de morto, transformou-se em quê? Aliás, a epístola de Pedro diz que tornou-se espírito, e em espírito até visitou os espíritos em prisão. Abriu as portas do inferno, né? Está lá na epístola de Pedro. A gente não pode ver os espíritos não podem se apresentar. Por que Jesus não poderia? Poderia principalmente, né? Sendo Jesus principalmente. Simples assim. Legal. Gente, a gente está chegando aqui ao final da aula, eu sei que está bom, gostaria que fosse mais, mas na semana que vem nós estaremos aqui de novo com a segunda aula sobre Evangelho e Doutrina Espírita, então eu vou pedir para o Sérgio fazer as considerações dele finais, agradecer vocês e convidar para que nós possamos continuar. Espera que a Dora só está falando uma coisa aqui, a divinização de Jesus foi um processo de 300 anos que culminou com o Concílio de Nicéia. É o que a Dora está dizendo aqui. Sim, sim, é verdade. Depois isso foi sendo trabalhado na Santíssima Trindade, etc, etc.
né? Mas eu quero ressaltar esse aspecto. O que levou uma figura a ser encontrada digna de merecer esse patamar, né? É preciso que a gente veja isso. A minha consideração final é agradecer vocês pela atenção e enfatizar que cabe a nós levar esse entendimento contra o fundamentalismo no seu próprio campo. Não é rejeitar a tarefa e deixar, como eu disse antes, o galinheiro na mão da raposa, né? Nós é que temos que abraçar essa tarefa, nós temos esses instrumentos. Também existem nas demais religiões pessoas que pensam dessa forma e que são nossas aliadas nesse contexto, e é isso que deve prevalecer para o bem da humanidade e da civilização, né? Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, uma dita que é muito deturpada justamente em favor da imposição dessa deturpação de que a Bíblia é a palavra de Deus, é tudo divino, mas está deturpado o escrito. O escrito diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar. Eles vão lá, distorcem, escrevem o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar. Já mudou. A tradição não diz isso. Aliás, a epístola nem é considerada como de Paulo hoje, provavelmente de um discípulo de Paulo, escrita já depois da sua morte. Mas o que se diz ali? Que toda escritura, sendo divinamente inspirada, é útil para ensinar. Então quer dizer que nem toda é. E naquela época não tinha nenhuma Bíblia com capa de couro, nada disso. Tinha vários e vários escritos circulando por ali. O que está se fazendo ali? Um processo de triagem crítica. Olha, se for divinamente inspirado, serve. É bom. Se não for, deixa para lá. Não lembra o capítulo das dissertações espíritas do Livro dos Médiuns? Olha, não creais em todo espírito, diante os espíritos são de Deus, está tudo na tradição cristã, mediúnica, iniciática, está tudo lá. Só não vê quem não quer. Aí a gente vai deixar isso para as raposas tomarem conta. Não. Nós é que temos que levar essa instrução. Ela foi confiada a nós. Vocês são as cartas. Nós somos as cartas de Cristo. Legal. Então, gente, estamos convidando para a próxima aula, na próxima quarta-feira, 22h15. O Sérgio falou uma coisa importantíssima. Estudar, né? Nós estamos estudando as obras de Kardec, inclusive o Livro dos Médiuns. Então, vamos dar quórum para isso no Caminhos do Espiritismo. Nós estamos estudando o Evangelho e o Livro dos Médiuns, que parece que tem uma recusa, né, Sérgio, de estudar esse livro. Assim. Kardec podia ter escrito assim: Tratado de Parapsicologia, de metapsíquica. Mas ele era um homem muito simples, aí escreveu assim, Livro dos Médiuns. Aí ninguém dá importância. Olha, deixa eu indicar 2 livrinhos rapidinho. Por favor, claro. O Jesus Histórico, uma brevíssima introdução do professor André Leonardo Chevitarese, é da editora Cliné, tá? E também o livro Quem Vos Ouve, Ouve a Mim, Oralidade e Memória nos Cristianismos Originários, do meu amigo Lair Amaro dos Santos Faria, da mesma editora Cliné. Vocês podem conseguir, acredito, pela internet. Tá, eu vou procurar a referência, ou eu pego com você e ponho na descrição do vídeo, para quem quiser... Sobre a Bíblia, as origens cristãs, especialmente o Novo Testamento, não tem nada melhor. Eu mesma quero aprender, quero comprar o livro. Então, gente, um beijo enorme para vocês, e agora eu vou encerrar fazendo aquilo que eu não fiz no começo, mas o Sérgio fez, e dizendo boa noite, presidente Lula, e com muito carinho, esperamos todos vocês na semana que vem. Obrigada, Sérgio. Tchau. Um beijo, tchau, gente. Obrigada.